Nesse segundo episódio do podcast Viver de Locução com a doutora Thaís Vaiano, fonoaudióloga do SEV, nós vamos tratar de vários assuntos interessantes para você que vive e para você que quer viver de locução. Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Nesse segundo episódio, com a doutora Thaís Vaiano, não custa repetir, ela é fonoaudióloga do SEV, que é o Centro de Estudos da Voz em São Paulo, dirigido pela PhD, doutora e professora Mara Belal. Também a Thaís, junto com a fono Flávia Badaró, dirigem o Atletas da Voz, que é um instituto que trabalha com profissionais de voz de alta performance. E também é diretora do Departamento de Voz Profissional da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. E nós falamos de muitos assuntos relacionados aos cuidados com a voz e já temos até uns assuntos planejados para os próximos podcasts. Aliás, falando nisso, se você está nos ouvindo ou assistindo, depois de ouvir os 2 episódios que a gente fez, tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algum detalhe, é só mandar um e-mail para vozaobra@gmail.com e colocar o que você quer saber, e o que você quiser saber poderá aparecer em novos episódios com a doutora Thaís Vaiano. Mas, nesse episódio, a gente vai começar contando como funcionam as consultas do novo normal, ou seja, as consultas online pela internet. É uma mudança de mercado geral, né? Na minha área, todo mundo está sentindo. Porque essa é uma condição que atingiu todo mundo, não sobrou ninguém. Então, todo mundo se adaptou, né? E você consegue atender, mas... E, por exemplo, aqueles exames que você tinha que fazia, que botava aquele lá, não nada. Não, os otorrinos voltaram faz umas 2 semanas. Bom, então, os otorrinos. Mas vocês não faziam também esse exame? Também dá para fazer, mas não é só com microfone. Que a gente tem pedido, quando a gente conecta com o paciente, eu abro o meu software de análise vocal e coloco a voz dele direto entrando no meu computador e não no meu fone. Aí eu consigo fazer as análises também. Legal. Minha dúvida era essa só. Agora, o resto dá para, olhando, você já vê, né? Legal. Mas está saindo super bem. Um assunto interessante que tem tudo a ver com fonoaudiólogos é sobre os problemas de articulação da fala das pessoas. Ao mesmo tempo que eu falo de gente que articula demais, que fala tudo muito certinho, e, portanto, não muito natural, tem outras pessoas que têm problemas mesmo de articulação. Vamos lá? Acho que a gente pode bater um papo nessa questão de voz, de impostação e dessas sujeirinhas de articulação também. O que você acha? Porque às vezes as pessoas não percebem de onde vem, e falar um pouco que é sempre o ar batendo em algum lugar e gerando um ruído, que a maior parte das pessoas não sabe de onde vem, né? Mas a gente escuta e identifica na hora de onde tem vindo, que isso às vezes vem de quem colocou o aparelho, de quem tirou o aparelho, de quem caiu o dente. E sabe o que acontece às vezes? Tem gente que não articula direito porque tem uma falha no dente e não quer que as pessoas vejam que tem a falha. E ela adquire esse hábito de falar desse jeito para sempre, porque ela não queria que as pessoas vissem um dente dela aqui que é torto. E aí ela não sorri, não mostra dente, nada. E aí ela adquiriu, às vezes ela fala, sabe o que é? Teve uma vez que eu fiquei sem o dente, aí de repente eu comecei a falar mais assim, sem articular. Então mas tem muita gente que não faz a menor ideia de que tem algum distúrbio articulatório, né? Que tem um ruído. E a pessoa se acostumou a vida toda a estar com aquilo, nunca foi questionado sobre isso e nem percebe que tem, né? Eu faço toda semana, eu dou um texto para o pessoal da minha página e faço um desafio, chama Desafio Voz à Obra. O Fábio, que ia lá, toda semana ia gravar, ele queria gravar o desafio. Aí eu tinha 1000 coisas para trabalhar com ele. Não, mas eu tenho que gravar o desafio. E aí o que acontece? A maioria das pessoas articula tudo. Aquilo vem quadrado que, nossa, é uma coisa horrorosa. Agora tem melhorado, porque toda vez que eu falava, está muito articulado. Aí os caras perguntam para mim, o que é articulado? Eu falei, bom, vamos começar do começo, né? Mas
Mas eu acho que a partir do momento que as pessoas veem qual que você escolhe, elas começam a se moldar mais pro seu estilo preferido, que é o que você gosta, né? O que você busca. Não, as pessoas projetavam demais a voz, agora já está todo mundo pianinho, falando próximo, né? É muito interessante. E acho que o pior que eu acho que ainda acontece é aquela coisa de fingir ter uma voz que a pessoa não tem. Isso eu acho que a maior artificialidade das vozes gravadas é isso. Ainda é pior do que falar todos os R's e todos os... Outro aspecto interessante é sobre a tal da ressonância, a caixa de ressonância. O fato que o cara fala aqui assim, que aqui é mais uma questão de ressonância onde eu coloco a minha voz. Eu posso impostá-la aqui, como eu posso impostá ela aqui também, que aí é um lugar que as pessoas não gostam e não vende, mas funciona para voz caricata, né? Você sabe, hoje teve um cara que me mandou um e-mail, até mandei ele falar com você, que ele queria saber se eu tinha um curso que ensinava a ressonância, não sei o quê. Eu falei, puta, eu não entendo nada disso. Eu só sei que quando você fala... Eu só sei falar quando está errado. Quando você fala está certo ou está errado. Agora, isso aí você fala com a Thaís que ela te dá você não precisa de curso. Você faz umas... É uma sessão. Você faz umas duas sessões. Que é uma coisa louca, que leva anos. Não, eu falei, faz uma sessão lá, ou 2 sessões com a Thaís, que ela conserta se tiver que conseguir. Não precisa fazer curso, né? Uhum. Uma coisa que o fonoaudiólogo ajuda muito é na questão dos sotaques. Olha que legal que a gente conversou. E mesmo a questão de sotaque, que por um tempo, é óbvio que dependendo da região que você está, é um problema, mas no jornalismo já não é um super problema, né? Já não é mais. A questão de regionalismo, pelo contrário, é a identidade de cada região que faz com que as pessoas sejam representadas por quem está ali com o microfone, né? A única coisa que eu acho do sotaque é que você vê que a gente vai mudando o assunto. Eu acho que a coisa do sotaque... Sotaque já é mais um outro podcast, né? Não, mas o sotaque é uma coisa que realmente é muito mais natural, sem dúvida, mas, de uma certa maneira, impede que muita gente saia do pequeno centro e vá para o grande centro. No jornalismo é típico. Ninguém que está aqui em São Paulo ou que está no Rio fala com sotaque ou carioca ou com sotaque do interior ou sotaque do sul. Sotaque o paulista, né? Neutro, neutro. Né? Então, isso significa que você pode atuar bem na sua região, mas você tem que aprender a fazer o sotaque neutro. E aí, a indicação, quem não consegue fazer, tem que falar com quem... Pode falar comigo. Pode falar com você, né? É o que eu falo sempre. Falem com a Thaís, porque ela tira isso aí de você. Como tira? Ela fala, não, ela não vai modificar a sua vida. Ela vai só te ensinar a usar algum departamento da sua máquina que fala da maneira que as pessoas precisam ouvir, né? Para você ter oportunidade, para você poder trabalhar para o mercado nacional e não só para o seu mercado regional. A gente faz isso, inclusive, muito treino com o ator para colocar um sotaque. Para colocar, então, eu vou fazer uma novela nova, nessa novela eu sou uma pessoa de Manaus, e o cara é carioca. Então, a gente tem que tirar algumas coisas e colocar outras. Ou não, vou fazer um imigrante italiano que chegou no Brasil. Então, tem algumas peculiaridades de som que fazem com que você fique mais característico dessa região. Então, a gente trabalha muito com atores para colocar o sotaque nas pessoas para a cena. E, da mesma forma, dá para tirar o sotaque das pessoas para locuções publicitárias. Não quer dizer que a gente vai... Porque é uma questão de identidade, né? Muita gente não quer perder o sotaque. E não precisa perder. Quando você está na sua atuação profissional, você muda a sua postura e também muda o seu sotaque, muda a sua articulação. Agora, você vai para casa, desligou o microfone, você segue com o seu sotaque original. Não é uma coisa que vamos mudar a sua identidade, a sua personalidade, tirando isso. Pelo contrário, só te ensinar mais uma forma de
performar, de exercer o seu trabalho, que pode abrir mais portas e trazer mais dinheiro, que todo mundo quer. Não, você sabe que eu tive vários exemplos de pessoal que foi lá no estúdio, que vinha de fora, né? Geralmente as pessoas do Sul têm um sotaque forte e você fica com medo, você fala assim, não vai conseguir, não vai conseguir. E aí, eu tive vários exemplos. Por exemplo, teve uma menina a Pamela, que ela, uma locutora acho que é Concórdia, o nome que ela mora, é em Santa Catarina, no interior. Ela falando com a gente, tinha aquele sotaque, eu falei, vai ser complicado, porque você dá o texto, aí ela foi no microfone, nada. Falei, nossa, que sensacional. Isso é tão bacana, porque a gente fica tão... você fica contente de ver que a pessoa, ela se preocupou, até antes de ir para lá, de fazer uma coisa que ela possa trabalhar não só para lá, ela pode trabalhar para o Brasil inteiro, porque ela fala o sotaque neutro. Aí teve uma outra... Você ter essa consciência, né, que isso é ser profissional, né? É profissional. De acordo com o mercado, né? Teve outra que veio, que ela era ótima, mas ela tinha um sotaque, ela não conseguia, e há pouco tempo ela participou a Lilian Holland, ela participou de um desafio e fez uma locução sensacional, escolhi ela como destaque, e o sotaque neutro perfeito, e no dia que ela esteve lá no workshop, ela não conseguia. Então eu falava, não, olha, você é ótimo, porque ela realmente era muito boa, só que você vai ficar, se você não mudar isso, você vai ficar confinada dentro da sua região, a região sul. Então, você não quer ser região sul, você quer trabalhar para o Brasil. Então, você precisa mudar isso. E eu fiquei muito contente quando eu ouvi a gravação dela, era ótima e sem sotaque. Então, é bem bacana isso. É bem legal. Então, provavelmente ela fez... E essa é a diferença do seu workshop de ser prático, né? Porque você consegue dar esse feedback, né? As pessoas, se ela faz só um curso como ouvinte, ela não tem a oportunidade de repente ela não tinha nem a percepção de que tem esse sotaque, porque se você está inserido num contexto onde todo mundo fala igual, você não acha que você fala diferente. Você acha que o outro fala diferente, não você. Então, a hora que você tem a oportunidade de mostrar, e mesmo as pessoas de São Paulo e do Rio de Janeiro, às vezes elas acham que tem um sotaque neutro e fala um português, um sotaque super descarregado aqui, paulista, meio assim, sabe? E não percebe que fala super assim. Investimento, não tem essa consciência, porque todas as pessoas da casa dela fala tudo assim. E ela acha que todo mundo fala assim. É assim que é falar normal, né? Também. O carioca. Tem carioca que acha que festa, tá certo, festa tem um fonema a mais, tem o EI, festa, no máximo. Eles falam festa. E o A não acaba, é tá. Tem um som que é infinito no final, festa. Né? Então, e não sabe porque todo mundo que ele escuta fala assim também. Então, é a questão... isso reflete muito a importância de você, em algum momento da vida, ter um mentor. O mentor é justamente um ouvido externo, né? Um ouvido para te dar feedback, para assim, isso aqui é bom, isso aqui não, isso aqui você precisa melhorar. Porque senão, se a gente for autodidata o tempo todo com tudo, a gente vai buscar caminhos óbvios. E às vezes são outros caminhos que levam a gente mais longe, né? Que levam a gente... Por isso que a questão de ter um mentor, você com a sua experiência, de buscar um fonoaudiólogo que não precisa ser um processo infinito, mas às vezes em uma sessão te mostrar onde é o ponto certinho do R que vai fazer com que a sua fala fique mais limpa, que não tenha sujeira, que não apareça nenhum ruído na sua comunicação. É um ajuste simples, às vezes, em uma sessão está resolvido e você está sofrendo e perdendo trabalho com aquilo há anos. Né? Eu trabalhei há pouco com uma atriz que estava perdendo muito trabalho porque os produtores falavam que ela fazia alguma coisa com a boca, assim, em alguns momentos, que ficava estranho, parecia estranho. E era, acho que claro, assim, ela dava uma ruchada aqui que era estranho. E aí foi um treino, assim, 3 sessões, a gente ajustou a musculatura, tá tudo bem, redondinho, mas o outro casting que ela fez passou e sem ninguém comentar nada. Então, ela estava sofrendo com isso há pelo menos 2 anos, tentando passar nos testes e as pessoas pontuando isso dela e ela tentando resolver sozinha,
sem saber exatamente o que ela fazia, né? Então, são essas questões que ter um ouvido e um olho externo, às vezes, encurtam bem o caminho. Às vezes, quase sempre. Às vezes, sempre. É. Olha, Thaís, acho que a gente pode terminar nosso podcast hoje aqui e vamos fazer mais umas vezes aí, porque tem muita coisa para a gente falar e Sim, tem assunto que rende, né? Quantas você quiser, porque eu aprendo muito com você, muito. Todas as vezes que eu fui no workshop, eu aprendi alguma coisa diferente e que eu uso todo dia. Não tem um dia que eu não... Porque a gente, na essência, a gente trabalha com a mesma coisa, né? Que é a comunicação. Então, eu trabalho com a base, que é a fisiologia, e você trabalha com a arte, que é colocar isso para o mundo ouvir. Então, todos os dias eu uso alguma coisa, ou alguns gestos que vocês usam lá, ou alguns exemplos, e mesmo com pessoas pouco expressivas, eu trabalho muito com os textos de locução que a gente aprendeu lá com você, porque é um jeito muito fácil para uma pessoa trabalhar a expressividade dessas pessoas que passam. Um professor, falando de locutor, professor às vezes que é inexpressivo, palestrante, eu mando todo mundo fazer texto de locução para... mas é isso, você vê que você entender fala... onde é a expressão. Você fala e você... Não é que você rege a sua fala, você indica, as suas mãos ajudam a sua expressão, né? Porque isso dá o tempo da fala, né? É isso, né? Você fala, é isso, é uma coisa. Agora, é isso aqui. O que fez ficar bom? Foi o dedo, não foi a fala. Foi o dedo. E que mesmo no canto, a gente vê algumas pessoas cantando e ajuda muito a ver o... Porque você está aqui, você está fazendo com o dedo, que é uma coisa que você não está vendo, que é a corda vocal, que é a pressão. Então, quando você traz isso mais para o sinestésico, que é a mão, que é a articulação, que é a cara, por mais que ninguém esteja vendo a sua cara, você fazer aquela cara aparece, né? Quando você fala alô, sorrindo, as pessoas ouvem que você está sorrindo. Então, sorriso... então, tudo isso, você tem que sorrir. Você não adianta falar, eu estou muito feliz hoje. Se você falar, eu estou muito feliz hoje, já muda tudo, porque você está sorrindo, falando exatamente o mesmo texto. Então... isso faz uma diferença. Ajuda muito. Faz uma diferença. Entra em mais uma das vias de comunicação, que é a não verbal. Mas a não verbal ajuda muito a comunicação verbal. Porque só texto não comunica. O que comunica é som. O que comunica é emoção. Então, se você não consegue, pelo som, gerar emoção no outro, então você não atingiu o objetivo da comunicação. E com esse grande finale, a gente termina mais um podcast Viver de Locução com a Thaís Vaiano, que é craque em fono, que é craque em comunicação, em fisiologia da voz, não é? Como é que chama mesmo o nosso equipamento? Laringe. Aparelho fonador. Aparelho fonador. Aparelho fonador, é isso aí. Thaís, brigadão. Prazer sempre estar aqui com você e participar de tudo que você faz é uma honra para mim. Muito obrigada pelo convite. Para mim também. E voz à obra, é isso aí, né? Voz à obra. E a gente conversou também sobre os próximos assuntos dos nossos próximos podcasts. Olha só um teaser aí. Eu acho que coisas importantes que eu vejo nos locutores é a questão de respiração, que alguns não têm essa consciência de que fazem ruído inspiratório. Então, a gente pode falar um pouco dessa questão a gente pode falar de ruído. Um deles é o respiratório, né? Que é essas pessoas que respiram fazem barulho, que incomoda muito quem está do outro lado. E sujeira de articulatória mesmo. Isso é legal. Isso é legal, sim. Porque... a gente pode falar de sujeiras. Não, tem muito assunto, acho, né? Então, mais uma vez, voz à obra. Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Participação especial, Thaís Vaiano.
Locução do título, Thaís Lenk. Vozes das vinhetas, Claudir Gomes, Eli Barreira, Rubens Rocha, Vera Bonilha. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e voz à obra. Viver. 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 Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Participação especial, Thaís Vaiano. Locução do título, Thaís Lenk. Vozes das vinhetas, Claudir Gomes, Eli Barreira, Rubens Rocha, Vera Bonilha. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e voz à obra.